Hoje é domingo de Ramos e eu quero convidar a todos que me acompanhem na leitura da Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 11. Esse texto, obviamente, é o texto que registra a passagem histórica da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Uma ênfase aqui nesta colocação de Mateus, e perguntavam: Quem é este? Muito bem. Jesus sabia que o seu ministério não estaria completo e a sua missão não seria bem-sucedida a menos e até que ele pregasse a sua mensagem de salvação no grande templo de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade grande, era onde cada nova ideia e cada nova filosofia tinha que acabar mais cedo ou mais tarde. Se você estudar a trajetória do Novo Testamento, você poderá conferir que ela começa em cidades pequenas como Nazaré, Belém, Cafarnaum e Betsaida, mas ela começa a caminhar em direção à cidade de Jerusalém, local que seria um ponto crítico na história e no qual o drama de toda a história da salvação iria se desenrolar plena e finalmente. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o fato de que a chave para o Evangelho ser capaz de chegar aos confins da terra, conforme ordenado por Jesus em Mateus capítulo 28, foi que Jesus primeiro, à frente de todos, levasse o Evangelho para Jerusalém. E foi assim que no dia em que agora nós chamamos de Domingo de Ramos, que toda a igreja cristã espalhada pelo mundo todo celebra esse domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo em que nós damos abertura à Semana da Paixão. Então, nesse domingo, Jesus deixa para trás lugares como Nazaré, Cafarnaum e Betânia e marcha com os seus seguidores para Jerusalém. Eu quero chamar a atenção ao fato de que nós podemos descobrir algo interessante sobre essa passagem e que talvez não tenhamos notado até aqui, e que pode ser algo realmente instrutivo ao nosso coração para esta hora. Nós podemos realmente descobrir, enquanto olhamos para a narrativa do Domingo de Ramos em Mateus, algo que pode nos alcançar ainda hoje, mesmo distantes no tempo, na história e no local
aonde esses fatos aconteceram. E a nossa descoberta, ela começa a partir da identificação do encontro de dois grupos diferentes de pessoas que contemplaram a mesma passagem histórica. Nós temos, de um lado, algumas pessoas da multidão que sabiam quem era Jesus, que ouviram todas as histórias sobre ele, e muitos que caminharam ao seu lado, e quando Jesus chega a Jerusalém, nesse primeiro domingo de Ramos, esse primeiro grupo respondeu à entrada triunfal de Jesus, clamando coisas do tipo: abençoado, bem-aventurado, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas, no entanto, havia outros em Jerusalém naquele mesmo dia que sequer tinham ideia de quem era Jesus. Eles eram, inclusive, a maioria dos moradores e dos peregrinos religiosos que estavam na cidade por ocasião da proximidade da Páscoa. E a resposta desse outro grupo não foi, de fato, alinhar o caminho do jumentinho que estava carregando Jesus com ramos de palma, aliás, alguns até de oliveira. Não fora, então, colocar um tapete de boas-vindas a Jesus, tapete esse feito com vestimentas pessoais. A resposta desse outro grupo foi uma resposta bastante descartável e até mesmo, por que não dizer, cheia de desprezo. A pergunta desse outro grupo foi: quem é este? Quem é este? Por um lado, diz Mateus, havia pessoas que tiravam as suas próprias túnicas, colocando-as no chão para que Jesus pudesse passar. Outros, desse mesmo grupo, arrancavam os galhos das árvores para criar uma espécie de tapete vermelho, como usaríamos essa expressão hoje, para que aquele homem que eles acreditavam ser o Messias, o Filho de Deus, ou alguns acreditavam ser o filho de Davi, para que esse rei, ainda que sob a concepção um pouco confusa do popular, um rei, quem sabe na concepção deles terrestre, que derrubaria os romanos e restabeleceria Israel à sua antiga glória, como fora desfrutada nos dias de Davi e Salomão. Mas, enfim, eram pessoas que depositavam uma certa esperança em Jesus, estavam fazendo bastante barulho, estavam realmente criando um certo movimento diferenciado na cidade naquele dia. Eles estavam, na verdade, acolhendo a mudança que eles achavam que a chegada de Jesus estava prestes a criar, Muitos, mesmo nesse grupo, como eu já disse, também enganados sobre aquilo que Jesus iria de fato fazer, tendo uma concepção um pouco distorcida do que seria o reinado do Messias, Agora, por outro lado, nós temos aí sempre essa tensão entre os dois grupos. Havia os cidadãos urbanos, alguns até sofisticados de uma cidade movimentada como era Jerusalém, e que não tinham ideia mesmo do que estava acontecendo naquele dia. Pode até ser difícil para nós, hoje, depois de mais de 2000 anos dessa história, acreditar nisso, que aquelas pessoas, algumas delas não fizeram caso da presença de Jesus, principalmente nós que vivemos aí um tempo de comunicações globais extremamente ágeis, que pode trazer as notícias de locais mais remotos do mundo para as nossas salas, para os nossos escritórios, no estalar de dedos, e até mesmo pela magnitude da pessoa de Jesus, que nós já compreendemos ser, parece até uma ofensa para nós dizer que algumas pessoas em Jerusalém nunca tinham ouvido falar de Jesus antes daquele dia. Aliás, até uma questão de curiosidade, para vocês terem uma ideia, havia naquele tempo em Jerusalém, na entrada da cidade, 12 portões que faziam fluxo
das pessoas de dentro para fora e vice-versa da cidade de Jerusalém. Dependendo do portão pelo qual Jesus entrou, as pessoas que estavam do outro lado da cidade talvez nem tenham visto Jesus entrar. Essa que é a verdade. E talvez para uma boa parte das pessoas da cidade, eles não conseguiam ter ideia da magnitude daquele movimento, principalmente porque se tratava de um cumprimento profético e daí por diante. A maioria dos que observaram os eventos do Domingo de Ramos, então, não tinham ideia de quem era Jesus, do que aquele momento significava, né? E quem realmente estava no centro de toda aquela comoção pública, né? Eu até imagino que alguns fariseus que já haviam acompanhado o ministério de Jesus fora de Jerusalém, visto ensinamentos do mestre e alguns milagres até, imagino até que essas pessoas estavam admiradas com aquele movimento que julgariam ser ousado da parte de Jesus. Talvez também alguns oficiais romanos estavam com a sua atenção ligada em Jesus, né? Na verdade, esses dois grupos já vinham acompanhando o ministério de Jesus nesses últimos 3 anos, ou nos 3 anos anteriores, à medida que as pessoas começavam a segui-lo, né? E essa multidão começou a se tornar uma multidão, né, cada vez mais volumosa, né? Mas se você tivesse perguntado ao cidadão médio de Jerusalém sobre o homem que chegara na cidade sentado num burrico, eles talvez jamais teriam associado esse fato com a profecia que previu este evento. Então, nós podemos dizer que nem todos na cidade estavam gritando Hosana. Para muitos, naquela cidade antiga, a única resposta àquela procissão fora: quem é esse? Quem é esse? Para nós cristãos, isso pode soar como algo até mesmo doloroso para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Imagine, e na cidade santa de Jerusalém, muitas pessoas tinham essa percepção vaga a respeito de Jesus ao ponto de perguntar quem é esse. Imagine-os dizendo essas palavras até mesmo com um certo ar de desprezo, que nem todos estavam acenando os ramos de palmeira naquele primeiro domingo de Ramos. Agora, eles até poderiam não saber quem era Jesus. E também eles começaram a entender a partir dali que havia algo óbvio por trás de muitas pessoas, sim, o conhecerem e expressarem efusivamente uma alegria sobre aquele momento, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E certamente essas pessoas começaram a se perguntar, por mais que houvessem desprezado aquele evento: quem é esse que faz com que as pessoas tirem os seus casacos e coloquem no chão para que o seu animal possa passar por cima deles? Quem é esse para quem as pessoas arrancariam galhos de palmeiras das árvores para criar um tapete, tal qual se faz nas procissões dos grandes generais que entram vitoriosos nas cidades? Nenhum dos sacerdotes do templo, por mais que demonstrassem uma religiosidade aparente, mas bastante glamourosa, eram recebidos dessa forma. Nenhum romano era recebido dessa forma, nem mesmo o governador Pôncio Pilatos recebera algum dia qualquer boas-vindas como um herói dessa forma. Então, imagine que a partir dali muitas pessoas começaram a ficar impressionadas com o que viram. Sim, essas pessoas
que perguntavam: quem é esse? E aí eles queriam saber mais sobre o homem que causava tal resposta na vida das pessoas. Pois é, essa questão envolvendo o Domingo de Ramos continua a ser a grande questão a ser considerada ainda hoje, neste Domingo de Ramos, mais de 2000 anos depois daquele acontecimento. Ainda há muita gente se perguntando: quem é esse? Há muita gente que, de maneira honesta, sincera, dedicada, com uma devoção acima de qualquer suspeita, gente que fora transformada pelo poder e pelos milagres de Cristo na sua existência, continua arrancando a própria roupa do corpo para servir de tapete para o Rei da Glória caminhar nesse mundo. Mas também há muita gente que faz barulho para Jesus, mas não o conhece verdadeiramente. Essa pergunta ainda ecoa: quem é Jesus? Ainda há muitos que sequer conhecem sobre as qualidades de Jesus, sobre o seu grande poder, sobre aquilo que ele representa, sobre a sua vida ativa entre nós no poder da ressurreição e aquilo que ele tem a nos oferecer como seres humanos. Pois é, ainda hoje há muita gente que pergunta para as multidões quem é Jesus. Tantas pessoas que ainda não colocaram a sua vida sobre a sua autoridade. Algumas pessoas ainda desprezam Jesus, em pleno século XXI. Aliás, há um número que me parece crescente de pessoas que estão desinteressadas em Jesus porque, infelizmente, acabam identificando Jesus com algum tipo de religião e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitos não estão acompanhando nenhum culto nessa manhã. Não estão tomando, ainda que simbolicamente, na reverência do seu coração, tiras de ramos de palma como um lembrete da bem-aventurança eterna de Jesus Cristo entre nós, vindo como Salvador do mundo. Hosana, ó salva-nos, Senhor. Ainda há muitas pessoas, em muitas cidades do mundo, não apenas em Jerusalém, que se perguntam: quem é esse? Quem é esse Jesus? Por que eu deveria ouvi-lo? Em um mundo cheio de tantas religiões e filosofias, onde pessoas acreditam muitas vezes que todas as religiões são iguais, ou que apenas uma fagulha de espiritualidade vaga na vida de uma pessoa seria suficiente para torná-la mais feliz. Muitos ainda se perguntam quem é Jesus. Agora, o interessante é que fazemos parte de um grupo que tem a resposta. Mas qual é a participação? Qual é o nosso quinhão? Qual é o nosso poder de influência? Nós que cremos com todos os ferramentais fornecidos por Jesus. O que temos feito de fato para fazer com que aquela pequena procissão se tornasse uma grande multidão de fato de pessoas crentes em tudo aquilo que Jesus é capaz de fazer? Há muitos lados, muitas questões a serem consideradas aqui. Há muitas pessoas que acabaram nesse tempo todo até mesmo sobrecarregadas, saturadas daquilo que ouviram a respeito de Jesus. E também esses se perguntam: quem é esse? Quem é esse de fato que pessoas se curvam diante de coisas tão maravilhosas? Meus irmãos, o mundo ele está cheio de livros
que tem uma vida útil de alguns meses ou de alguns anos e depois de um tempo ninguém mais lê. Mas há, em um desses livros, a história de um homem chamado Jesus num lugar chamado Novo Testamento, chamado Bíblia, que é um livro que foi passado de geração em geração, de uma língua para outra, por mais de 2000 anos, e este escrito continua de pé, exercendo poder transformador sobre a vida das pessoas. Esse livro fala de Jesus. Esse é o Jesus diante do qual nós balançamos as nossas palmas como demonstração da nossa firme esperança de que Ele é o Rei da Glória, que veio para nos salvar, veio para instaurar um rei que não tem fim, um reino que dura para sempre, reino esse do qual nós somos participantes. Esse livro fala desse homem. Reinos da terra foram elevados e caíram. Ideologias e filosofias entraram e saíram de moda, mas durante todo esse tempo, apesar de todas as vozes paralelas e pontos de vista, muitas pessoas ainda estão levantando no ponto mais alto o nome de Jesus. Quem é esse? Olha a resposta. Quem é esse, sim, que é capaz de permanecer relevante nos seus ensinamentos e receber reverência daqueles que o ouvem por séculos e séculos, sem cair de moda e sem desgastar o seu poder? Os irmãos, muitas pessoas estão vivendo vidas hoje que não poderiam ter imaginado que viveriam quando eram mais jovens. Talvez muitos tenham nascido em circunstâncias muito difíceis. Talvez tenham nascido em lugares onde as pessoas pensariam que você nunca sairia dali para ter uma família, uma profissão, para continuar a sua história como um homem, como uma mulher de bem, dando frutos, sendo socialmente relevante, gerando filhos, filhas, netos e netos tementes a Deus. Quantos pensaram de você quando você era pequenino, mais jovem, e eles se enganaram? Sabe por quê? Porque eles não sabiam quem era Jesus, o Jesus que você conheceu e que te fez emergir aonde eles tinham certeza que você não seria nada. E aí, então você conhece Jesus, as portas começam a abrir na sua vida, você começa a vê-lo em todos os lugares, receber bênçãos que você nunca havia imaginado que iria receber. Portanto, quem é esse? Esse é Jesus, aquele que pegou homens rudes como Pedro, João, pescadores, aqueles pescadores de Cafarnaum, e tornou esses homens com nomes conhecidos por todos os cantos da terra. Quem é esse que pegou um sábio como Paulo, mas um feroz oponente do cristianismo, e num único encontro transformou de oponente do evangelho a um dos mais célebres apóstolos que nós temos notícia até hoje? Esse é Jesus. Quem é esse que pode levar as pessoas que um dia passaram pela noite escura da alma, pela tristeza, pelo sofrimento humano mais degradante, e transformou-os em professores, cirurgiões, músicos, cientistas, pregadores, estudiosos, estadistas, quem sabe gente trabalhadora simples? Qual é o problema e por que não mais gente nobre, gente honrada, que produz o melhor para a nossa sociedade doente? Esse é Jesus, é aquele que pode pegar filhos e filhas dos meios mais limitados, das condições mais degradantes, e torná-los filhos da promessa, repleto de potencial para honrar o nome do Senhor. Esse é Jesus,
Quem é esse? É esse que pode olhar para a injustiça produzida pelos homens, naturalmente pecadores, crendo a cada segundo que pode torná-los melhores. E com poder, equipa pessoas deste meio para fazer um trabalho nobre que poderá tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. Vamos continuar perguntando: quem é esse? Jesus é esse. É um Deus soberano capaz de fazer tudo acontecer. A pergunta da multidão naquele dia. E essa pergunta aqui está hoje, esperando que cada um de nós ofereça a sua resposta. Quem é esse? Quem é esse? Quem você espera que seja Jesus? Um general que fisicamente irá destruir todos os poderes e reparar todas as mazelas físicas da terra num piscar de olhos? Ele pode? Ele pode. Mas é isso que você espera de Jesus? Alguns esperavam isso de Jesus. E ainda que não perguntassem quem é esse, viviam confusos e correram o risco de se decepcionar. Alguns se decepcionaram. Por que não? Quem é esse? Alguém irrelevante para você? Que não faz ou que não fez e não fará nenhuma diferença na sua vida autocentrada nas suas próprias realizações? É por isso que você pergunta quem é esse. Porque talvez erraram com você lhe pregando uma religião oca que não tem nada a ver com a pessoa de Cristo e você se decepcionou. Você pergunta até com ar de deboche, quem sabe, quem é esse? Uma coisa eu sei dizer. Os verdadeiros discípulos do Senhor, e eu espero que você esteja nesse grupo daqui para frente, eles não perguntam quem é esse. Sabe por quê? Porque eles sabem quem é Jesus. Quando, no capítulo 16 deste mesmo evangelho, Jesus perguntou aos seus discípulos, aquele círculo mais íntimo dos 12, quem os homens dizem que eu sou? O melhor que eles puderam dizer de uma maneira muito aleatória é: alguns dizem que o senhor é o Elias, olha, tem gente dizendo aí que o senhor é o Jeremias, é o João Batista ou algum outro profeta. Aliás, esse texto que nós acabamos de ler, a última resposta quando perguntaram quem é Jesus, apenas se referiram a Jesus como profeta, e a gente sabe, quem se lembra do catecismo vai se lembrar que Jesus não é apenas profeta. Jesus é profeta, é sacerdote, é rei. Jesus é uma imagem completa de todos os ministérios divinos sobre a face da terra. Mas esse foi o melhor que eles puderam dizer. Era aquilo que estava ao alcance da mente. Não foi errado algumas coisas, quando você se lembra da personalidade desses servos de Deus aí que foram citados, mas era insuficiente. Mas a revelação veio do Espírito Santo ao coração de Pedro quando ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim eles foram sendo moldados para saber muito bem quem era Jesus. E essa é a resposta para a pergunta na multidão neste domingo de Ramos, não é? É importante que você realmente faça uma avaliação sincera sobre quem você pensa ser Jesus e que tipo de influência ele tem oferecido à sua vida, tem causado na sua vida. Ele é de fato filho de Deus, segundo a sua compreensão, o arquiteto de toda a criação, vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, é a segunda pessoa da Trindade.
Ele é o maravilhoso conselheiro, o poderoso Deus que é citado no livro do profeta Isaías, é aquele a quem João Batista pregou no deserto, é aquele que foi previsto como grande Messias por inúmeros profetas do Antigo Testamento. É o Cordeiro de Deus cujo sangue lavou os nossos pecados. É a pérola de grande valor, sem preço, que colocou um valor maior ainda nas nossas vidas, nós que descobrimos o grande tesouro. Esse é o homem que algumas pessoas de fato compreendiam exatamente quem era e que foi ovacionado com razão no domingo de Ramos. Depois que tudo aquilo passou, 2000 anos, mais de 2000 anos, agora, uma coisa nós podemos dizer, porque nós conhecemos muito bem a história de lá para cá. César, não apenas um, mas vários Césares, imperadores romanos, estão mortos e esquecidos, mas Jesus ainda está sentado no trono. O sumo sacerdote que liderou o grupo que condenara Jesus, que planejou matá-lo, ele não passa de uma pequena nota de rodapé na história. Mas Jesus continua sendo a figura principal e central no mundo de hoje. Pôncio Pilatos, o grande governador da Judéia, lavou as mãos com água. E só isso. Passara para a história como o homem que lavou as mãos. Mas Jesus passou para a história como aquele que lavou a alma de muitos, inclusive a minha, com o seu precioso sangue. Judas pegou 30 peças de prata e depois cometeu o suicídio. Mas Jesus, depois que foi crucificado e enterrado, depois do terceiro dia ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus no céu. É isso que Jesus é. Essa é a compreensão de Jesus, Senhor de todos, Senhor do céu e da terra, Senhor do passado, do presente e do futuro, Senhor dos vivos e dos mortos. É o Senhor que tira alguém da sarjeta e o coloca no lugar de honra. É o Senhor de todos. Portanto, da próxima vez que alguém te perguntar o que subir ao seu coração, a tentação de perguntar sobre Jesus, quem é esse? Você pode dizer a eles e a si mesmo: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que Jesus é. E é isso que nós devemos crer sobre Ele. Que o início desta semana da paixão seja marcado por um tempo de reflexão sobre as tuas concepções a respeito de Jesus, sobre o seu relacionamento com Ele, sobre quem você diz que Ele é, sobre que grupo poderia abarcar a tua vida daqueles que estavam naquele dia da entrada triunfal em Jerusalém. Com quem mais você se parece? Com o círculo íntimo dos 12, os discípulos que compreendiam a magnitude de Jesus, com aqueles que acreditavam, mas não sabiam exatamente o que estavam fazendo ali, só faziam barulho, ou com aqueles que continuavam se perguntando: quem é esse homem? Tem um tempo rico na presença de Deus nessa semana. Eu vou deixar aqui o meu desafio para você. Eu espero que rapidamente, a partir de um tempo de reflexão, de exame do seu próprio coração, você de fato, tenha como resultado estender as suas vestes diante do Rei dos Reis, como um símbolo de render o seu coração na presença do Senhor. Que você possa
chacoalhar as palmas, os ramos de palmeira da sua alma, como símbolo de uma esperança viva naquele que nos salva para a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. De receber a nossa adoração, vamos adorá-lo. Pois és santo, sim, és digno de louvor